Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí que o Lavieri e o Mauro lá tiveram umas rugas lá, né? O Lavieri no programa passado aí, ele veio falar algumas informações. O Rodrigo Matos tinha falado que ele tinha dito que ele mostrou o contrato, mas não mostrou tudo. E hoje ele veio querer rebater com novas informações, só que o Mauro tava lá, irmão. E aí o Mauro meio que desmascarou mesmo, né? Rebateu ele de forma que eu acho que ele pediu pra sair, beleza? Os créditos vai estar na descrição, verifica se você tá inscrito no canal, deixa esse likezinho aí pra dar essa moral, valeu? E clica no botão hypar aí que o vídeo ficou sensacional, bora lá. Digamos assim, tentativa de vilanização do Flamengo. Que interessa a quem? A quem interessa? É fácil, não precisa nem responder, qualquer criança percebe. A quem interessa no contexto hoje do futebol sul-americano vilanizar o Flamengo? Oh, pelo amor de Deus, né? Só trouxa não percebe o que está na cara. Ô Danilo, a Libra tem a versão dela, entende que os critérios, né, foram aprovados dentro das regras, tanto que tenta derrubar a liminar do Flamengo sobre o bloqueio da verba de parte, né, dos direitos. Mas qual é o seu entendimento sobre essa questão toda? Você concorda que há uma vilanização do Flamengo, como diz o Mauro, ou você tem um entendimento diferente sobre isso? E acho que ainda em termos de informação não teve nenhuma novidade, né, assim, em relação à Libra, as atitudes da Libra sobre o Flamengo. O que tem é isso que você falou, né? A versão da Libra sobre a assinatura que o Flamengo alega ser da adesão à Libra. A Libra entende que aquilo ali era uma concordância da divisão, do 50 mais 50, dividido por 2, aquela toda a fórmula que tinha. E que as reuniões de maio e a reunião de setembro, se eu não me engano, agosto, setembro, essas duas reuniões elas foram para discutir, não teve unanimidade, e aí foi mantido o critério que tinha assinado na adesão do Landim da Libra, daquela assinatura. Então há essa discussão técnica e jurídica aí que está, e o que tem da liminar agora é porque o Flamengo entende que há lacunas nesse critério. Na primeira instância o Flamengo perdeu, 12 horas depois conseguiu a segunda instância, derrubou. E essa discussão sobre a asfixia, e aí é uma discussão extremamente técnica, né? É uma discussão que eu deixo mais para advogados, e eu vi duas opiniões já. Eu vi uma opinião no sentido de que o Flamengo tem que garantir o recebimento do seu dinheiro, e eu vi uma outra opinião, até o Andrei Kampf, de primeira aqui no UOL, ele disse que o Flamengo poderia, não precisaria pegar o dinheiro, bloquear o dinheiro agora, porque você tem um contrato de 5 bilhões para ser cumprido, né? E como é uma fatia de 30%, é uma vírgula dos 30%, não é nem os 30% inteiro, o Flamengo poderia discutir isso no juízo arbitral, que é o que está previsto no Estatuto da Libra, e depois reaver esse dinheiro, caso ganhe a liminar, caso ganhe o processo no final, dentro desses 5 bilhões que ainda vão ser distribuídos. É uma discussão técnica, né? Tem esses dois lados. Para receber o dinheiro futuramente, exato, né? Porque, ao invés de receber o que assim, já se a gente foi estivesse dividido. falando de um contrato que vai até dezembro e acaba, aí não tem discussão, né? Não tem como você ficar na dependência, porque aí a gente não pode confiar, aliás, é impossível confiar. Esse é um ponto do Flamengo, né? Eu exato. não vou receber o dinheiro de volta que o clube já Mas pegou e já está usando. Mas como é um contrato assinado até dezembro de 29, há os que defendem que essa liminar não precisava ter sido concedida pela segunda instância do Tribunal do Rio de Janeiro, justamente porque você ainda tem 4 bilhões para você discutir lá na frente. Então tem esses dois debates, né? O que tem muita gente também técnica da área achando estranha é a demora, e não estou nem dizendo para aceitar o pedido da Libra. O pedido da Libra para derrubar, porque o tribunal ele pode falar, não vamos aceitar o pedido, vai continuar bloqueado o dinheiro. Não há nem a resposta. E faz 8 dias já. Então, há gente que não está entendendo por que o Tribunal do Rio de Janeiro ainda não respondeu. Não é que eu estou dizendo que tem que conceder o pedido da Libra. Não, nem respondeu. Então tem esse debate, que aliás a expectativa era para que fosse até a sexta-feira da semana passada. A gente já virou a semana aqui e ainda não aconteceu essa resposta. Luísa, só um detalhe. Essa questão, essa sugestão, podemos chamar assim, de esperar para receber no final, todo respeito, ela não se aplica. Por uma razão muito simples. Vou dar só um exemplo. Todo mundo sabe que o Flamengo tem um dinheiro a receber do Internacional. Isso é indiscutível. O Flamengo vendeu o jogador. O Inter não paga. O Inter não paga. O Rodrigo Matos contou outro dia aqui que ele, semana passada, a gente estava no programa, que ele foi num evento, estava lá o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, estava lá o vice-presidente do Flamengo, o Flávio Willemann. E falando de fair play financeiro e tal, paralelamente o Inter estaria recorrendo para
postergar ainda mais o pagamento do Thiago Maia. Então vamos imaginar o seguinte: primeiro, você não sabe quanto que a Corte Arbitral vai definir esse imbróglio, indo até lá. Pode levar anos. Pode acabar o contrato e não ter definição, ou pode definir no último ano, onde o dinheiro, em sua grande maioria, já foi distribuído. E mesmo que se caracterize a dívida, você certamente, óbvio que vai correr o risco de aí são vários clubes, caso o Flamengo vencesse, né? A pendenga lá, a disputa. De ter que ficar cobrando e não receber, como não recebe do Inter, como o caso lá do Cuiabá, que caiu sem o Ranieri e o Corinthians não pagou. E agora foi autorizado pela CNRD a pagar. Não estamos falando de pessoas ou de instituições que cumprem regularmente tudo que tem que ser. Não, eu devo, eu pago agora. Eu não contrato o jogador, mas eu pago. Não, os caras contratam o jogador e não pagam. Estamos falando de um futebol onde o Corinthians, horas antes de um transfer ban, corre para inscrever o Vitinho para... Vai ter a porta fechada em horas, e inscreve o jogador, aumentando o quê? O custo da sua folha de pagamento. E tem um outro ponto que o Flamengo alega que é gravíssimo, que é, entre a primeira e a segunda reuniões, essas duas reuniões, quando é feita a convocação para a segunda reunião, o Flamengo alega que a Libra apresenta o seguinte tema para ser debatido: a mudança proposta pelo Flamengo. Não tem mudança, o documento está muito claro, os percentuais estão em branco. Então o Landim ensinou o quê? Percentuais em branco, então não tem definição. É impressionante que ele se discuta isso. É isso aí, nação. Esse aí foi mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí, o Mauro César, ele tenta desenhar, né, pros caras que o Flamengo não tá fazendo nada mais do que é justo, entendeu? E que cada um só pensa no seu próprio umbigo e os caras não querem enxergar, entendeu? Então há sim uma grande necessidade, uma grande vontade de vilanizar o Flamengo, né? Transformar o Flamengo em vilão, entendeu? E a gente sabe muito bem quem quer isso, né? Principalmente uma pessoa aí que quer surfar na onda nas costas do Flamengo, para quem sabe até tentar chegar na CBF, né? Vocês sabem bem, de uma tal de Carminha aí. E os caras parecem que não querem entender, cara. Ele desenha. Amigo, é muito simples. Esse lance do contrato, se não foi mexido até agora, é porque não tem assinatura. É só mostrar a assinatura. Se o Flamengo assinou, entendeu? O Flamengo tá errado, é óbvio que a liminar vai cair. Entendeu? Se a justiça não derrubou a liminar, não derrubou a causa, né, da questão lá do processo, é porque o Flamengo ainda tá no seu direito. Isso é uma coisa, sabe, é o óbvio. E parece que os caras não querem entender. Simplesmente porque a gente sabe que tem interesses por trás aí que a gente sabe muito bem como é que é, né? Ainda mais futebol no Brasil. Bom, os créditos vai estar na descrição. Verifica se você está inscrito no canal. Deixa esse likezinho aí para dar essa moral. Não custa nada, só um cliquezinho, tá? Clica no botão hypar. E eu vou nessa. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui.